Olá, tudo bem? Esse é o Nossa Escola, programa do curso de jornalismo do Centro Universitário FAG. Confira os destaques dessa edição. Repórter em Ação. Hoje você vai ver como os laços familiares interferem no desenvolvimento pessoal e educacional de crianças e jovens. No quadro Nossos Talentos, vamos conhecer a ginasta Caroline Antonello e a atleta de badminton Tainara Zen. Play na carreira. Hoje é dia de agronomia. Fique ligado. A psicóloga Caroline Lolli conversa conosco sobre a pressão psicológica para a transição do ensino médio para o ensino superior. O Nossa Escola está começando. Durante a formação escolar, desde o nível básico até a universidade, os laços familiares interferem em todo o processo. No quadro Repórter em Ação de hoje, a nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Confira! Ter a influência deles ali, falando para eu estudar, falando que confia em mim, que acredita que eu tenho potencial para fazer as coisas, realmente dá um ânimo na gente, dá uma vontade a mais de estudar. Que teve essa situação aí de separação, né? Imagina, você está ali, você viveu toda a tua vida, na verdade, você passou ali com teu pai, com a tua mãe, desde criança, morando na mesma casa, né? A cabeça da pessoa ali, do jovem, da criança que seja, ela não consegue entender aquilo ali, ela não compreende realmente o que está acontecendo. Eu sou o problema? Os laços familiares são fundamentais para o desenvolvimento social e a formação do caráter de crianças e adolescentes. Os estímulos de hábitos maternos, paternos e de familiares são primordiais e influenciam nas ações dos filhos, sobrinhos e netos. Lares saudáveis geram estudantes conscientes e responsáveis. Ambientes conturbados prejudicam o desenvolvimento dos estudantes e isso é percebido por pedagogos e professores dentro das salas de aulas. A dinâmica familiar é um assunto extremamente importante quando falamos da jornada escolar do aluno, pois o laço entre pais e filhos pode influenciar diretamente no desenvolvimento social, educacional e psicológico. O principal motivo dos problemas de aprendizagem dos alunos é a falta do auxílio da família, afirmam 88% dos professores do ensino fundamental, de acordo com o levantamento feito pela área de estudos e pesquisas do Todos pela Educação. E segundo uma reportagem feita pela Universidade Metodista de São Paulo, o diagnóstico desses dados indica as dificuldades em relação ao aprendizado mais ligadas a fatores familiares, como 79,49% vindo do ambiente em que vive o aluno. Para entendermos um pouco mais sobre o tema, ouvimos o relato de uma aluna do terceiro ano do ensino médio que estuda no Colégio Público Presidente Costa e Silva. Mas você acha que de alguma forma, quando você se separou dos seus avós e foi morar com a sua mãe, isso atrapalhou você na sua rotina da escola? Então isso te deu algum desgaste, alguma coisa que te atrapalhou realmente nos seus estudos e também nos seus hobbies? Muito, muito. Eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou muito de sair, então eu sempre fiquei em casa, estudei bastante, lia bastante e eu sempre tive notas muito boas. Quando eu fui morar com a minha mãe, eu comecei a ter uma relação muito ruim com o meu padrasto, daí eu acabava tendo outras válvulas de escape que não era aquilo que eu gostava. Quando eu me mudei para essa outra cidade que eu fui com a minha mãe, acabei tendo outras amizades que também não eram boas, então eu perdi bastante o foco naquilo que eu queria, que era estudar. E isso me atrapalhou muito, porque hoje em dia tem alguns conteúdos que a gente vai ver e eu fico, poxa, é alguma coisa que eu deveria ter aprendido lá atrás e eu não vi. Emanuel é líder de um grupo de jovens da igreja Bola de Neve e percebe na prática a diferença entre os jovens que possuem uma boa relação com os pais e aqueles que não têm um ambiente familiar propício aos estudos. Muito do que vem de casa, o jovem ele transparece por aí. E às vezes quando ele é maltratado em casa, ele maltrata outras pessoas. É normal, natural. Como forma de defesa, né? Uhum. E aqui na igreja vocês sempre tentam auxiliar também sobre isso, né? Sobre o jovem, para ele não se perder no caminho mesmo, para ele ser um cara mais culto. Eu queria saber se você tem algum exemplo, alguém que já realmente chegou em você na igreja e teve algum desentendimento e buscou realmente essa ajuda, se você já conseguiu auxiliar alguém de alguma forma, se
acontece com frequência, sabe? Ou se é uma coisa mais difícil assim de acontecer. Sim. Não, isso acontece sim, acontece. É normal, né? Graças a Deus hoje tá dando uma reduzida, assim, né? O pessoal tá conseguindo se manter firme, né? Mas o pessoal, assim, logo que estão chegando na igreja, eles passam por essa dificuldade, sim. A pessoa chega logo, assim, com esse conflito de identidade. É isso que acontece, né? Com conflitos em casa, assim, com separação de pais, né? A gente já teve algumas pessoas aqui, sim, que teve essa situação aí de separação, né? Imagina, você tá ali, você viveu toda a tua vida, na verdade, você passou ali com teu pai, com a tua mãe, desde criança, morando na mesma casa, né? E de repente vem uma tempestade dessa e separa tudo, né? A cabeça da pessoa ali, do jovem, da criança que seja, ela não consegue entender aquilo ali, ela não compreende realmente o que está acontecendo, eu sou o problema? E daí começa, é um efeito cascata, né? Um ciclo vicioso que acontece. Sim, daí ele começa a ir ruim na escola, começa a ficar mal na escola, nos esportes e tudo mais. E também isso como uma forma para que eles comecem a chamar a atenção dos pais. Sim. Porque os pais, eu acho que começaram a dar tanta atenção para aquela situação ali, de separar, não sei o que e tudo mais, e o jovem ele começa a ir mal assim na escola, às vezes começa a xingar, maltratar o professor, não fazia isso, começa a maltratar ali o colega e tudo mais de classe, e para poder chamar a atenção dos pais, né? Sim. Entende? Então, como considerações finais agora, eu gostaria de saber se você acha que a família ela interfere bastante assim na vida escolar do aluno, ou se ela não interfere tanto e é algo que não faz muita diferença. Eu acho que é algo que faz muita diferença, que interfere sim. Um exemplo dos meus avós, que eles me incentivam bastante, e isso me dá mais vontade de estudar. Eu tenho alguns amigos que os pais não estão nem aí, não vão ver se o filho está indo bem na escola e eles estão indo de mal a pior. Agora, no Nossos Talentos, você conhece a história da ginasta Caroline Antonello e da atleta de badminton Tainara Zen, que pratica o esporte há 8 anos. Oi gente, tudo bem? Me chamo Ana Caroline Antonello Rasch, tenho 15 anos, moro em Boa Vista, Aparecida e estudo no primeiro ano do ensino médio. E meu primeiro contato com a GR foi em 2014, eu tinha 8 anos de idade. E aí comecei a fazer umas aulas de ginástica no SIAC, que é tipo uma escolinha aqui na minha cidade. E aí, de lá, a nossa professora, ela selecionou algumas meninas para estarem fazendo parte de uma equipe separada, né? Para preparo para competições, fora, enfim. E aí, dentro de um tempo, a gente se preparava para as nossas competições. Então, quando a gente chegava nas nossas competições, era tudo muito novo, né? Porque, como a gente vinha de um lugar muito pequeno, sempre a gente tinha apoio, sabe? Mas era bem complicado, porque a gente às vezes não tinha muito aonde treinar, a gente não treinava num lugar adequado. Às vezes a gente treinava cada dia em um lugar, né, em uma quadra, porque a gente treinava nas quadras dos colégios. A gente não tinha tapete, que tem os tapetes, né, que as ginastas treinam. Então quando a gente chegava nas competições, a gente tinha que chegar um dia e treinar para as competições, né, naquele tapete. E aí já ir competir no outro dia. Às vezes a gente chegava no mesmo dia, já tinha que treinar tudo num tapete só e ir. Então assim, a gente sempre foi uma loucura na nossa vida de ginástica. Então a gente competia, tinha por individual e conjunto. Então no individual eu ganhei 5 vezes, né? As primeiras foi em terceiro lugar, ganhei 2 vezes em terceiro lugar. E depois ganhei 3 vezes em primeiro. Quando eu ganhei a primeira vez em primeiro lugar, foi uma sensação incrível, sabe? Muito top, não sabia aonde eu ia, sabe? Fiquei perdida, fiquei muito feliz porque era uma coisa muito nova, né? E aí a gente vê que tinha um monte de outras meninas, né? Que vinham de lugares melhor que a gente e que não tinham ganhado e, meu Deus, a gente se sentia o máximo, né? E aí, por conjunto, a gente ganhou 6 vezes. E por equipe, foi 2 vezes. Como aqui a nossa cidade é bem pequena, a gente saía nas ruas, né, pedir patrocínio, quando a gente precisava comprar colã, ir pra competições, e aí a gente tinha que pagar ônibus. Sobre sonho, né, quem entra em rumo, assim, de esporte, sabe, né, que sempre a gente tem um sonho de conhecer tal atleta, porque competir em um brasileiro, em um pan-americano. Mas é isso, pessoal.
Oi, meu nome é Tainara Sen, eu pratico badminton há 8 anos e meu interesse em praticar badminton começou quando eu entrei na Ação Social São Vicente de Paulo. Lá o professor Valdecir, Anacleto, me chamou para jogar um pouco e daí, desde então, eu comecei a me encantar pelo esporte e tô há 8 anos praticando, treinando e indo a competições. Eu treino de segunda a sexta, das 6h30 às 8h30 da noite. De manhã eu vou para a escola e à tarde eu faço cursos na ação social. E eu sempre tento me dedicar ao máximo nos treinos para poder ter um bom resultado em competições. Sou uma atleta que me cobro muito, que eu tento dar o meu melhor sempre e isso é bom. O badminton é um esporte que ajuda muito na minha saúde, na minha vida. Eu sou muito feliz jogando, eu sempre fico muito contente com os meus resultados. Sempre que eu vou a competições eu conheço lugares novos, pessoas novas e isso é bem legal. As pessoas mais importantes para mim nesse processo é a minha mãe, que mesmo de longe está sempre me apoiando, meu técnico, que tem um carinho enorme pelos seus atletas, meu pai, minha irmã, meu avô, que sempre estão me apoiando, torcendo por mim. E uma esportista que eu admiro muito é a Serena Williams, que é uma mulher forte que está sempre lutando pelos seus sonhos. No momento eu recebo uma bolsa atleta, 2 bolsas atletas, que uma é da Bolsa Atleta Federal do país e uma é da Geração Olímpica, que é do Paraná. Com esse auxílio eu consigo comprar materiais novos, ir a várias competições e isso ajuda bastante. A competição que mais marcou a minha carreira foi o Sul-Americano em Joinville, em 2019, que eu fiquei em 3º lugar na Simples Sub-19. O Pan-Americano no México em 2021, que foi um marco muito importante, que foi minha primeira competição internacional que eu joguei pela seleção brasileira. A gente ficou em 2º lugar no Por Equipes. Os Jogos Escolares da Juventude em 2019, que eu me consagrei vice-campeã. Teve também o Pan-Americano na República Dominicana, que foi esse ano, que eu também estive presente, no qual a gente ficou em 3º lugar no Por Equipes, 3º lugar das Américas. Pela seleção brasileira joguei também. E em 2020 eu ganhei um prêmio que se chama Atleta Destaque, pelos meus resultados em competições. E atualmente eu estou aqui no centro de treinamento, aqui em Teresina, que é o centro da Seleção Brasileira Juvenil, participando de um camping com a técnica Jennifer Lee do Canadá. Ela trouxe atletas do Canadá também e com a técnica também da Seleção Brasileira, Norma Rodrigues. A gente está tendo treinamentos intensos, aprendendo várias coisas novas e quem sabe um dia eu quero repassar também para alguns atletas, quero ser professora de badminton. E eu sou muito grata à irmã Luísa, que é diretora da Ação Social, ao meu técnico Valdecir, à minha família. Muito obrigada, valeu, tchau, tchau. Fique ligado, o Pensa Rápido começa agora. O Pensa Rápido de hoje quer testar seus conhecimentos em física. Nossa pergunta é: você sabe qual opção abaixo não faz parte das 3 leis de Newton? Letra A, lei da ação e reação. Letra B, lei da inércia. Letra C, princípio fundamental da dinâmica. Letra D, lei da alavanca. Força um pouquinho seu cérebro e diz pra gente qual é a alternativa correta. Já já, depois do intervalo, a gente volta com a resposta. Fique ligadinho! Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize.
Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Voltamos com a resposta para quem estava curioso. As 3 leis de Newton incluem a lei da ação e reação, a lei da inércia e o princípio fundamental da dinâmica. Portanto, a resposta correta é a letra D, lei da alavanca. A lei da alavanca foi desenvolvida por Arquimedes e uma de suas frases famosas é: "Se me derem um ponto de apoio e uma alavanca, eu movo o mundo." Ele percebeu que a força aplicada a uma das extremidades da alavanca, com o intuito de mover a outra extremidade, é inversamente proporcional à distância do ponto de apoio. Ou seja, quanto mais distante a extremidade estiver do ponto de apoio, menos força precisa fazer. No Play da Carreira, a coordenadora de agronomia do Centro Universitário FAG, Ana Paula Mourão, explica o segmento e as áreas de atuação dos profissionais. Meu nome é Ana Paula Moraes Mourão Simonetti. Eu sou engenheira agrônoma, mestre e doutora nessa área. Também sou bacharel em Direito, mas escolhi a agronomia para a gente morar num país como o nosso, né, com dimensões continentais, onde a gente tem vários climas num único território. Já é maravilhoso pensar em agronomia nisso, porque são muitas culturas diferentes que a gente pode ter aqui. A gente está no celeiro também do agronegócio aqui, né? Cascavel é uma área muito forte do agro e por isso acaba atraindo mais. E também o que a gente percebe hoje, que além de alunos, eu tenho muitos alunos que são ligados à zona rural, então que vem, tem do sítio, tem fazenda, ou a família já ligada, mas eu tenho muitos alunos urbanos que estão também tendo esse olhar para a agronomia. Então, quando eu faço o curso de agronomia, eu estou estudando todo o conhecimento relativo ao campo de alguma maneira. E o engenheiro agrônomo é esse profissional. Então, as pessoas às vezes enxergam a agronomia, às vezes só olhando direto no campo, mas não é tudo que é relativo ao campo. Uma área bem importante da agronomia é a área ambiental, porque às vezes as pessoas separam, né, o ambiental da produção, e não é, elas andam junto, e o agrônomo também faz essa união. Você pode sim trabalhar numa multinacional, na área de assistência técnica, de vendas, mas você pode trabalhar num banco como engenheiro agrônomo, na parte de crédito rural, você pode ter seu próprio escritório de planejamento ou da parte ambiental, né? Você pode trabalhar em indústrias de alimentos, porque também o agrônomo pode ser responsável técnico por isso, pode ir para a área como eu fui, para a área de docência, de pesquisa no ensino agrícola, a área zootécnica também, né? Então a parte de animais, manejo, nutrição, tudo o agrônomo pode fazer. Então o mercado tem muitas possibilidades. Então assim, primeiro para você querer fazer agronomia, você tem que gostar da área de biológicas, porque é o chão do agrônomo. A gente trabalha com vida, de plantas, de animais, de micro-organismos. Mas também tem que gostar um pouco do cálculo, porque vai ser engenheiro agrônomo, então eu tenho que saber dimensionar um silo, construir uma casa, regular uma máquina, fazer um projeto de irrigação, então o cálculo também faz parte. E ao longo do curso ele vai desenvolver muitas habilidades, tanto da parte técnica, é claro, ele tem que sair daqui com uma fundamentação muito forte, a parte prática, porque além de termos uma fazenda-escola anexa ao campus, onde ele pode colocar em prática o que ele acaba de aprender, os estágios são obrigatórios no curso, então ele tem que ganhar essa experiência também. Mas a gente também tem disciplinas que tem esse olhar para o comportamental. As pessoas acham que para ser engenheiro agrônomo tem que ser homem, né? É uma característica que o pessoal acha. Eu tenho que morar no sítio e tenho que viver no meio da soja e do milho. E comigo é tudo diferente. Eu sou mulher, eu sou urbana, né? Eu nunca fui filha de fazendeiro e nada, e me apaixonei pela agronomia. E eu fui cada vez mais, assim, realmente me apaixonando, tanto que eu fui me especializando, né? No mestrado, no doutorado, tudo dentro da área da agronomia, para poder tentar ser cada vez melhor nessa área que eu escolhi. Agora é a hora da nossa entrevista de estúdio. A Maria Vitória Oliver conversa com a psicóloga Caroline Lolli.
A profissional vai apresentar um panorama sobre a pressão psicológica de adolescentes e jovens que estão na fase de transição do ensino médio para o superior. Maria, é com você. Olá, Joana, é isso mesmo. Nós já estamos aqui no estúdio com a psicóloga Caroline Lolli. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Bom, vamos começar então com as perguntas. Hoje, há uma pressão muito grande para que jovens escolham a profissão da vida deles apenas com 17 anos. É uma pressão psicológica, pressão dos pais. Então, qual que é o melhor método para que o jovem ele consiga decidir a profissão? E também, é necessário mesmo essa questão de decidir com 17 anos? Qual que é a melhor escolha? O que ajuda a escolher com consciência? O primeiro passo para essa tomada de decisão é o conhecimento. Conhecimento de si mesmo, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu quero, o que eu não quero. A pressão das decisões, ela acaba fazendo com que o jovem tome uma atitude meio inconsciente, né? Sem ter essa certeza. Então, se conhecendo, buscando saber o que você gosta, o que você não gosta, como você se vê daqui 5, 6, 10 anos, ajuda a melhor entender essa transição. E também tá tudo bem se não escolher com 17 anos, até porque ainda é muito jovem, né? Mesmo que você não tenha feito uma escolha, automaticamente você está escolhendo, entende? No fato, não, eu não quero trabalhar agora, é uma escolha. Eu não quero fazer faculdade agora, é uma escolha. Não necessariamente você precisa escolher profissionalmente, ou quero fazer uma faculdade, ou não quero fazer uma faculdade. Isso é escolha. Então, esse movimento de decisão, não importa se é para a vida profissional, para a vida íntima, dentro de casa, com os pais, não tem como não escolher. O que você pode fazer, sim, não, agora eu vou esperar 2 anos, daí eu vou fazer faculdade. Beleza, tudo bem. Isso são as tomadas de decisões que precisam ser feitas conscientemente. E essa questão de teste vocacional, como que ela funciona? Então, na psicologia atual, a gente não usa mais testes vocacionais. O que a gente faz é utilizar a orientação profissional. O teste, ele é um complemento, nem sempre ele vai ser utilizado. Por exemplo, eu, na orientação profissional, não utilizo os testes. Eu utilizo a própria orientação profissional. O que é isso? São técnicas estudadas profissionalmente que ajudam, facilitam o jovem nessa escolha. Elas podem ser feitas tanto individualmente como em grupo. E esses grupos, e individualmente, quem faz a mediação é o psicólogo. O que acontece? São 3 aspectos principais, que é o conhecimento de si mesmo, o conhecimento das profissões e a escolha propriamente dita, que é, né, aquela escolha final. Por exemplo, quero fazer medicina, né? Muitos têm o sonho de fazer medicina, mas chega nos 17 anos, já não tenho mais certeza. Vou procurar um psicólogo e vou fazer orientação profissional. Dentro dessa orientação profissional, você conhece outros adolescentes, outras profissões e decide, não quero mais medicina, agora eu vou fazer psicologia, né? Acontece com muita frequência. E às vezes, por nervosismo, por ser um sonho muito grande, muitos começam fazendo a medicina. Mas depois de 2, 3 anos lá dentro, eles percebem, não é isso que eu quero, realmente. E mudam de profissão. Muitos não fazem faculdade, apenas escolhem uma profissão, por exemplo, comércio, né, na área da educação, serviços gerais, tem tantas profissões. Hoje em dia o mundo está tão evoluído que é muita novidade. Então essa desistência, essa mudança de ideia é completamente normal. E depois que começa o curso também, às vezes a pessoa tem medo de trancar, de mudar de Sim. curso, de tentar uma experiência nova, né? Aí a gente se dá conta da frustração, né? A angústia, a frustração do não ser, né?
Porque nós, como seres humanos, somos sempre um vir a ser, sempre em transformação, ressignificação, nós somos moldável. E nem sempre a gente quer aceitar que aquilo que a gente está fazendo não é o que a gente quer, não é o nosso propósito. E mudar de opinião, mudar de ideia, se reconstruir, o pensamento de mudança assusta, entendeu? E vem essa angústia. Então, muitos preferem ficar ali do que mudar, e outros também se frustram tanto ficando ali que resolvem mudar. Então, cada um tem o seu processo, a sua singularidade. Muitos demoram mais, outros demoram menos, outros ficam naquela mesma profissão por muitos anos. E às vezes chega lá, digamos assim, fiz engenharia civil por causa dos meus pais, porque é o ramo da minha família. Muito bem, fez engenharia civil, vai lá, atua, ajuda, constrói uma vida em torno disso. Chega nos, sei lá, 45 anos, não, agora eu vou fazer o que eu realmente gosto, o que eu realmente quero. Tudo bem também. Muitos também desistem no meio do curso. Sim. É o processo de cada um. Então, qual seria a experiência que esse adolescente ele poderia viver para saber o que escolher? Olha, na escola já tem muitas feiras, né, de profissões, que muitas escolas, faculdades já adiantam para os adolescentes. Claro, o adolescente não pode deixar de viver a fase que é a adolescência, mas sempre tem aí aquele programa Menor Aprendiz, tem estágios, tem cursos de profissionalização, tem a orientação profissional, também entrar em contato com essas profissões que eles almejam conhecer, buscar informações, fazer grupos de estudos dentro da escola mesmo, sabe? Dentro ali do ambiente escolar com os seus colegas, com os seus professores, buscar ajuda, auxílio, com os pais em casa também. Não é uma atividade muito fácil aí, tanto para os pais quanto para os filhos, mas o diálogo é o que vai auxiliar. E se for realmente muito frustrante a escolha, buscar ajuda profissional sim, é super importante, porque se trata não só de uma pequena decisão, é uma grande escolha, e então o profissional tende a ajudar muito e auxiliar nessa questão. E o que levar em consideração no momento da escolha da profissão? A sua subjetividade, como você se vê daqui 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, se autoconhecer, se autoanalisar. O ser humano ele tende muito a deixar o outro escolher por si, o que também, né, é uma escolha. Você está deixando o outro decidir por você, não deixa de ser uma opção. Então, o que ele deve fazer? Ele deve escolher o que ele quer, o que eu quero, o que eu preciso, quem eu sou, entendeu? São essas questões que devem ser levadas em consideração, que fazem parte da sua subjetividade, da sua essência. A gente sabe que existe muita pressão, eu acho que não só dos pais, mas em si de tudo, que quando você faz 17 anos, 18 anos, você precisa sair da escola e entrar em uma faculdade. Então, como que esse jovem ele pode lidar com essa pressão, com essa ansiedade que ele sente quando começa a chegar os fins dos últimos meses na escola e que ele precisa decidir algo para a vida dele? Assim, nessa etapa da vida, é muito comum que os pais espelhem seus valores nos filhos, né? Os seus valores e o que eles querem para o futuro do adolescente. O que o adolescente precisa ter consciência e os pais também, é que ele é um ser humano, entendeu? Ele tem a sua singularidade, ele tem as suas vontades e os seus próprios valores. Claro, quando a gente cresce da infância até a vida adulta, a gente leva, assim, valores familiares conosco, como também sociais, na escola, no ambiente com os amigos. E é a partir dessa experiência que a gente vai construindo os nossos valores. Nem sempre os valores dos pais vão ser os mesmos que os nossos. Então, o que precisa ser feito? Os pais, primeiramente, precisam, né, ter consciência disso, que o filho é outro ser humano, que ele tem seus próprios valores. E o adolescente também.
Hoje a gente precisa ter consciência também, todos, né? Não só o adolescente nem os pais, a sociedade em si, que o mundo está em constante movimento. O ambiente de especializações e profissões já não é o mesmo de 20 anos atrás. Surgiram milhares de novos cursos, novas faculdades, novas profissões. Então, é muito difícil escolher uma opção entre milhares. E o jovem consegue escolher. Por mais difícil que seja, ele faz uma escolha. Às vezes, não levando em consideração os seus valores, levando os dos outros. Mas ele escolhe. E às vezes ele vai. Até que ele percebe que não é aquilo. E tá tudo bem, né? A gente se transforma, a gente se reinventa, começa de novo. E é isso que os pais e o adolescente precisam ter consciência. Que às vezes as nossas escolhas, elas vão mudar lá no futuro. Hoje o que eu sou, já não, daqui 5 anos eu já não vou mais ser, né? Como também eu posso continuar na mesma profissão, não tem problema. E é essa paciência que você tem que ter consigo. E para ter essa consciência toda, a melhor recomendação mesmo seria a ajuda psicológica, para poder saber da sua própria singularidade, tanto os pais quanto os alunos, né? Hoje nós temos vários profissionais aí no campo da psicologia que podem auxiliar nesse sentido. Nós não temos só na hospitalar, não só comportamental, não só a psicanálise. Nós temos várias outras ênfases e abordagens que podem ajudar. Nós temos a orientação profissional, a psicoterapia, psicoterapia familiar, individual, em grupo, não só no ambiente da procura, da escolha, da decisão profissional, mas sim para toda a vida. Em diferentes momentos da vida você vai ter algumas consequências aí de algumas atitudes suas, que sejam boas ou ruins. E nessas consequências vem a angústia, vem a frustração, vem o medo da mudança. Então, não só profissionalmente falando, mas em vários aspectos da vida, a psicologia vai ajudar, vai auxiliar. Porque se você não está bem com você mesmo, como você vai estar bem para trabalhar, para ter uma família, para se comunicar com o outro? Então, a psicologia não vem só para auxiliar na escolha da profissão, mas também na escolha enquanto ser, dentro da sua singularidade e da sua essência. Muito obrigada pela sua presença, foi um bate-papo muito legal. Muito obrigada, muito bom estar aqui dividindo esse conhecimento com vocês e até a próxima. Matheus, eu volto com você. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a inteligência. Invista nela, estude. Com essa frase do Augusto Curry, nós encerramos mais uma edição do Nossa Escola. Até mais! Tchau, tchau!